Mas afinal, o que é enxerto ósseo para colocar implante dentário? Será que eu preciso mesmo? Eu sou o Dr. Fabrício Miotti, aqui da Oral-Unique de Caxias do Sul, e eu vou te explicar. Para começar, quando a gente fala em enxerto ósseo, a gente tem que começar falando de implante, porque o enxerto ósseo ele é feito por conta do implante. E o implante, ele nada mais é do que um parafuso igual a esse, que nós vamos colocar dentro do osso, olha só como ele é pequenininho, para recuperar a raiz de um dente ou recuperar mais dentes, enfim. Por que a gente fala muito em enxerto ósseo? Porque o enxerto ósseo ele é feito quando aquele osso que seria o necessário para fixar aquele parafuso já não existe mais, mas a gente tem que conseguir separar cada caso. Por exemplo, pacientes que vão fazer um implante de um único dente, aqui na Oral-Unique é o único tipo de situação que pode ser que precise de enxerto ósseo. E ainda assim são muito raros os casos. E eu vou explicar. Mas para você aí que usa dentadura, que quer colocar uma prótese fixa, total, sobre implantes, você já pode ficar tranquilo, pode até pular de vídeo, porque aqui na Oral-Unique não existe mais enxerto ósseo para esse tipo de caso. 100% dos casos a gente soluciona sem enxerto. Se você tem um implante embaixo, vai fazer embaixo, também pode pular. Não precisa fazer enxerto. Agora, na parte de cima, tem um asterisco e eu vou explicar para vocês. Aqui na altura da maçã do rosto, nós temos duas estruturas, uma de cada lado, chamada seio da face ou seio maxilar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui o nariz e bem aqui nessa região e nessa região, nós temos duas manchinhas brancas, talvez esteja ruim de enxergar. Eu vou virar aqui para vocês, mais ou menos aqui nessa região. Deve estar ali o seio da face aparecendo para vocês. Aquela estrutura, ela fica muito próxima dos dentes. O dente, a raiz do dente funciona como se fosse um pilar que fica sustentando, fica apoiando e aquele seio maxilar repousa sobre a raiz. E assim se comunica. O que acontece quando a gente tira um dente? Se eu tenho uma coisa que suporta aquele seio lá em cima e eu removo, eu perco a sustentação. Olha só. Aqui nesse lado nós temos simulando as raízes segurando o seio da face lá em cima e nesse lado o paciente ele perdeu um dente, bem aqui onde está meu dedo. Veja que o seio da face aqui, entre as duas raízes dos dentes vizinhos, ele desceu. E é por isso, é nessa situação e somente nessa situação que a gente precisa fazer enxerto ósseo. Por quê? Dois motivos. Primeiro, o seio da face, eu não posso colocar um implante ali dentro, senão vou causar uma doença que vocês certamente já ouviram, chamada sinusite. É ali que dá a sinusite. E segundo, o seio da face, quando ele está saudável, dentro dele é completamente oco, é vazio, não tem nada ali dentro. Ou seja, se eu colocar um parafuso ali, vai ser como se eu colocasse um parafuso numa parede de gesso. Não vai ter o que sustente, que apoie, que segure o nosso implante ali dentro. Então, nesse tipo de caso, me falta somente um dente, eu tenho todos os outros, meu seio da face desceu. Aí eu preciso fazer enxerto. Mas o que é enxerto? Enxerto é isso daqui, gente. É esse pozinho que vai aqui dentro, Olha só. Tá ali dentro um pozinho que a gente vai colocar lá dentro aonde a gente precisa recuperar o osso. Nesse caso, aquela membrana do seio está lá embaixo, a gente vai subir ela, colocar ela um pouquinho mais para cima e aquele vazio que vai ficar, a gente coloca aquele pó para poder refazer o osso. Então, por isso que o nome desse enxerto é levantamento de seio maxilar. O nome já diz, a gente está levantando o seio e colocando aquele pó. É só nessa situação, para proteger o seio de uma sinusite, para poder dar fixação no nosso implante. Fora isso, muito dificilmente a gente vai precisar. Tem uma que outra situação por questão estética que a gente pode precisar, mas aí é um caso muito detalhado e que aí é um tema para um outro vídeo ou até para uma conversa em particular para eu poder explicar para vocês em relação a dentes mais anteriores, para a gente poder ter um acabamento da gengiva mais bonito e ficar natural. Coisa que a gente não abre mão, A gente tem que fazer o implante realmente ficar muito natural e muito bonito para todos os nossos pacientes. Certo, pessoal? Quando é feito o enxerto, sim, o tempo de tratamento muitas vezes ele aumenta, então existem duas possibilidades. Aqui na Oral-Unique a gente trabalha muito com a cirurgia única, na qual a gente faz o enxerto e o implante na mesma cirurgia. Então não tem aquele tempo de ficar esperando 6 meses para depois colocar o implante, não.
a gente coloca o implante, coloca o enxerto junto e aí rapidinho, em torno de 3 meses, o paciente já está no processo de colocar a prótese, o dente em cima do nosso implante, mesmo tendo feito o enxerto, né? Então, são algumas questões bem particulares. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro, né, sobre o que é o enxerto, como é que funciona, qual o caso que realmente precisa de enxerto. Se você se identifica, comenta aqui, conversa com a gente, manda uma mensagem, porque cada caso é um caso. E tem muitos casos que mesmo precisando de enxerto, a gente consegue tratar praticamente como se não precisasse, né? Então, essa é uma maravilha de a gente trabalhar com as melhores marcas do mundo, a gente ter tecnologia, muitos anos de estrada, de experiência aqui já fazendo implantes, né? Para que a gente possa trazer segurança, garantia, tranquilidade para os nossos pacientes. Tá bom, pessoal? Se porventura ficou alguma dúvida, alguma questão, manda aqui embaixo. Se tem algum vídeo que vocês gostariam de ouvir alguma explicação, também coloca no comentário que vai ser um prazer gravar para vocês, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.